Aleluia, glória a Deus, mais um dia do nosso estudo. Eu tenho a promessa. E hoje é um dia assim, nós estamos no 5º dia desse estudo, que foi dividido em 6 partes, né? Então nós estamos na 5ª parte. E eu tô assim, feliz com tudo que nós temos feito nesses dias, com tudo que o Senhor tem nos permitido viver, porque grandes coisas o Senhor tem para nós. E eu quero aqui começar este dia, porque eu tenho uma promessa, você tem uma promessa, e a palavra do Senhor aqui, nessa divisão de hoje, ela vai dizer assim, para nos dar um conforto em relação às vezes que nós pensamos de desistir. Então aqui diz assim, Eclesiastes 11:4. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Então, aqui nesse estudo de hoje, eu quero assim comentar e para que a gente possa pensar por que às vezes a gente se desanima. Como nós estudamos no dia de ontem, o medo não pode atrapalhar a nossa fé. Mas se nós dermos um pouquinho de crédito para ele, ele atrapalha a nossa fé. E eu acredito que é nesse sentido aqui que Salomão, quando escreveu o Eclesiastes, ele falou que quem observa o vento não vai semear. Por quê? Porque quem está observando o vento, ele vai estar sempre pensando que a semente pode cair num lugar errado. Ou que o vento vai dispersar a umidade, ou que, enfim, que não vai dar certo. Mas é que ele também diz, só que esse também nunca vai colher. E é por isso que esse estudo se torna tão importante para nós aqui começarmos a pensar no nosso futuro. E ali eu fiz uma pergunta para começar esse estudo de hoje. Quem poderá desfrutar da vida sem a presença de Deus? Porque quem fez as promessas para nós foi Deus. Quem falou que nós teríamos vida abundante, quem falou que nós somos gerações benditas, quem falou que nós somos filhos, quem falou que tudo que nós tocarmos vai dar certo. Quem falou, clama a mim que eu te ouvirei, que eu responderei e farei coisas grandes que não sabes. Quem falou que não, você não está sozinho, eu te ajudo, eu te sustento pela minha mão. Quem te falou, seja forte e corajoso, que eu sou contigo. Quem te falou, eu estou na frente, despedaçando o cadeado, quebrando correntes, quebrando todo o jugo. Quem que falou, vinde a mim que o meu fardo é suave, que o meu jugo é leve. Tudo isso quem falou foi Deus. Então todos os alívios que nós precisamos, todos os consolos que nós precisamos, todas as instruções que nós precisamos para termos uma vida abundante, ela vem de Deus. Quem que falou que nós precisamos ser confiantes naquilo que está diante de nós e no nosso projeto foi Deus. Porque Ele que disse que quem de vós pretendendo construir uma torre, primeiro não se assenta para calcular, para ver se vai dar certo. Então ele que disse que o planejamento vem dele, que a instrução vem dele, que a orientação vem dele, que ele guia, que ele transforma, que ele cura, que ele restaura. Então, todas essas promessas, elas estão disponíveis para nós. E nós precisamos crer e buscar. Então, por isso a pergunta, quem poderá desfrutar de uma vida abundante sem a presença de Deus? E aí eu quero aqui fazer assim uma análise rapidamente no livro de Eclesiastes. A gente começa ali, se a gente pegar o capítulo 2, o Salomão aqui ele vai fazer vários questionamentos, né? Mas eu quero só ler alguns dos questionamentos aqui, que vai dizer assim, que vantagem tem um homem em todo o seu trabalho, em que tanto esforça-te debaixo do sol? Aí ele diz, dediquei o meu coração a examinar e investigar com sabedoria tudo o que se faz debaixo do céu. Que tarefa pesada é esta que Deus atribuiu aos homens? Então aqui ele vai questionando essas coisas. Ele diz, por isso dediquei o meu coração a compreender a sabedoria e o conhecimento. E aí ele segue mais. Então vi que a sabedoria é melhor do que a insensatez. E o conhecimento, assim como a luz é melhor do que as trevas. Então ele vai assim, falando que ele está fazendo uma reflexão, que ele está analisando sobre a vida dele. Ele começa a pensar, o que vantagem tem um homem? Por que tanto esforço? Que tarefa difícil é essa? Por que tanto sacrifício? Daí ele começa a se dedicar e entender isso. Espera aí, preciso de sabedoria, eu preciso compreender, eu preciso ter conhecimento. Aí ele entendeu, a sabedoria é melhor que a insensatez.
E a luz é melhor do que as trevas. Então ele já definiu duas coisas. Então eu preciso entender qual é o lugar que eu estou, o lugar, o ambiente, o sentimento, em que posição eu me encontro agora, para que eu possa ter uma decisão sensata. Por quê? Porque eu trago luz. Porque aí eu trago luz. E ele segue: para quem estou trabalhando? Por que não desfruto de nada? Isso é uma infeliz ocupação. Eu achei muito interessante quando ele fala aqui, porque ele está dizendo assim: puxa, tanto trabalho, tanta fadiga, tanta coisa, mas qual é o meu desfrute disso? Qual é o benefício? E ele diz assim: que ocupação infeliz é essa? Por que eu estou só rodopiando aí, só estou, enfim. Ele diz: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor recompensa do seu trabalho. Então aqui eu entendo que ele está dizendo assim: não fique sozinho, procure alguém para desfrutar disso que você está fazendo. Ache um ombro para ombrear você, para você ombrear alguém, para que haja parceria, para que haja um desfrute com o companheirismo. Aí ele diz assim: um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se, e o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Então aqui eu entendo que ele está falando de unidade familiar, que ele está falando de casamento, que ele está falando de uma parceria para a vida toda. De uma parceria onde você pode se jogar, se entregar, onde você pode correr riscos e onde você pode colher frutos. Aí ele diz: então cheguei à conclusão. Dediquei meu coração a refletir a respeito de tudo isso. Tanto os justos quanto os sábios e tanto os que eles fazem estão nas mãos de Deus. Tudo que eles fazem estão na mão de Deus. Tanto os justos como os sábios. Agora, qual que é a diferença disso? Cada um vai ter uma colheita diferente, tanto o justo quanto os sábios. Aí ele diz, portanto, né? Aí eu já tô lá no 9, que eu tô só assim falando algumas coisas que ele falou. Desfruta a vida com a mulher que amas todos os dias desta vida de ilusão, que Deus que te deu debaixo do sol. Sim, todos os dias de sua vida, porque essa é a tua recompensa. Então, quando ele fala assim, que é melhor serem 2 do que 1, que é melhor desfrutar a vida com alguém que você ama, porque isso é a recompensa. Então, dentro desse nosso estudo, eu tenho uma promessa. Nós estamos falando de família, nós estamos falando de geração, de legado, de futuro, de sermos mulheres que acreditamos naquilo que Deus nos prometeu, porque Deus prometeu, e nós estamos firmes, orando, buscando, clamando, conectadas com Ele. E aqui, essa palavra de Salomão, ela vem trazendo todo um amparo para isso. Que não vale a pena correr atrás de coisas de fora, que não vale a pena buscar mais o trabalho fadigante, que não vale a pena se influenciar com as coisas que não geram uma eternidade, que não tem recompensa. E ele diz assim, agora que sabe de tudo isso, então haja a seu respeito. Diz, teme, que já está lá no último capítulo, teme ao Senhor Deus e obedece os seus mandamentos, porque esse é o propósito do homem. Porque Deus levará ao juízo tudo o que foi feito, até tudo o que está oculto, quer seja bom, quer seja mal. Então, minhas amadas, nesse nosso dia aqui, nesse 5º dia desse estudo, né? Hoje então é o penúltimo dia, que nós possamos entender essa palavra do Senhor aqui para nós. Nós já falamos, né, da promessa, nós já falamos do preço dessa promessa, nós já falamos para ir com calma, um passo de cada vez, para sermos sensatas, para não deixarmos, né, o nosso medo atrapalhar a nossa fé. E agora vamos entender por que tudo isso, porque nós precisamos desfrutar com alguém, nós precisamos deixar um legado para alguém. Nós temos uma geração que é chamada de geração bendita, são os nossos filhos, nossos netos, né, os nossos bisnetos, as gerações vindouras, e nós precisamos deixar um legado de homem e mulher de Deus, que confiou nas promessas do Senhor. Quando nós começamos lá o estudo, que nós falávamos de Abraão, como Deus falou ali, anda na minha presença e ser perfeito, eu estou contigo, anda na minha presença e ser perfeito, eu estou contigo. E Deus continua falando isso para nós, eu tenho uma promessa para você, viva essa promessa, aproveite, não fique por aí, ó,
procurando vantagens naquilo que não vai te dar resultado, naquilo que não vai ser fruto. E aí, como ele diz ali quando ele diz que o homem que olha o vento, então ele não semeia. Quer dizer, não olhe para as dificuldades, não pense que não vale a pena, porque tem gente que fala assim, não vale a pena investir, porque não vale a pena investir no casamento, porque as pessoas traem, elas mentem, elas trapaceiam, elas vão embora. Não vale a pena investir nos filhos, porque eles crescem, vão embora, se casam e não voltam mais para visitar os pais. Não vale. Claro que vale a pena. Esse é o projeto de Deus. Esse é o nosso maior ministério. Essa é a nossa maior estrutura que deve ser conservada, consolidada, edificada, construída diante de Deus. Nós estamos aqui nesse estudo porque nós queremos ter essa sabedoria e viver essa promessa de Deus. Porque o Senhor é bom e Ele prometeu para nós. E nós queremos aproveitar esse benefício. Então, seja forte, seja corajoso. Dedique o seu coração a refletir a respeito dessas coisas. E entender que tudo que você faz, Deus está vendo. Seja bom ou seja ruim. Seja bom ou seja ruim. E que o maior mandamento dele, o que vai fazer toda a diferença teme ao Senhor e obedece os seus mandamentos. Porque este é o propósito de Deus para todo homem. E um dia isso vai ser levado a juízo. E o que será que nós queremos ouvir a nosso respeito? A respeito dos nossos atos, das nossas obras, aquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos, como foi que nós cuidamos disso? Como foi que nós cuidamos disso? Como é que nós podemos dizer sobre os tesouros que o Senhor colocou nas nossas mãos? Que nós crescemos, multiplicamos, que nós instruímos, ou que nós escondemos por pura covardia? Ou que nós escondemos, resolvemos de deixar para trás? Que nós escolhemos abandonar, deixar lá enferrujado, jogar fora, não aproveitar os benefícios que Deus colocou nas nossas mãos. Isso vai ter um julgamento. Isso vai ter um julgamento. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nesta oportunidade pode abrir os nossos olhos e nos levar a dedicar o nosso coração a refletir nesta palavra e enxergar o mover de Deus na nossa vida, para que através da nossa vida o nome dele seja glorificado. Amém?